Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal, eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar do Power Query, como acrescentar consultas no Power Query. Dá para fazer isso de duas formas diferentes, acrescentar consultas como nova ou acrescentar consultas a uma base existente, um assunto muito legal, como tudo que se fala de Power Query. Fica até o fim do vídeo, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer cursos, planilhas, modelos, downloads que a gente oferece grátis e bora para a tela. Nesse vídeo nós vamos acrescentar consultas no Power Query, um assunto bem interessante, principalmente para quem está no mundo corporativo, trabalha na área administrativa, financeira e precisa sempre trabalhar com bases de dados atualizáveis. Por exemplo, despesa, você trabalha lá com todas as despesas da empresa, fecha o mês e aí tem novas despesas, você precisa acrescentar dados, é isso que a gente vai fazer. Eu vou usar um outro tipo de informação, salários de jogadores do Campeonato Brasileiro, então eu tenho bases de dados de vários times, olha só, do Botafogo, do Flamengo, do Bragantino, Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Eu fui buscar essas informações onde, gente? Nesse site aqui, ó, Salary Sport, tá vendo? É um site bem legal que traz dados de salários, algumas informações de jogadores. Nesse momento, as informações estão todas separadas, tá vendo? Ó, do Botafogo, do Flamengo, então eu tenho os dados aqui do Flamengo, do Bragantino, Santos. A primeira coisa que a gente vai fazer é acrescentar consultas como nova. O que significa isso? É quando você não tem ainda uma base de dados de referência e precisa criar uma base de dados consolidada. É o que eu vou fazer aqui. Imagina que eu quero cuidar desses dados, eu quero ter uma base única. Obviamente, vai facilitar muito a minha vida. A primeira observação que você tem que ter é se essas informações são padronizadas. Como assim? Vou pegar um marcador aqui, ó. Se são as mesmas colunas, tem que ser igualzinho, tá vendo, gente? A mesma quantidade de coluna, com os mesmos nomes. Por quê? Ele vai simplesmente encaixar uma embaixo da outra, respeitando um único cabeçalho. Então esse é um conceito importante para acrescentar dados, tá bom? Então perceba que eu tenho aí o salário de vários times, mas eu não tenho uma base consolidada. A primeira possibilidade é essa. O que a gente vai fazer? Primeiro passo, eu venho aqui na guia dados, em dados eu venho obter dados e depois iniciar o editor do Power Query. É aqui que a gente vai sempre editar, fazer algumas coisas bem legais. Aqui no canto esquerdo eu enxergo todas as bases que eu disse, ó, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, e eu quero criar agora uma base única, né, uma base unificada. E nós vamos acrescentar consultas. Eu venho aqui na guia página inicial e depois aqui, gente, ó, acrescentar consultas, tá vendo? Clico em acrescentar consultas e perceba que eu tenho duas opções aqui, acrescentar consultas ou acrescentar consultas como nova. E é exatamente aqui que eu tinha te explicado. Se você tem já uma base de referência e vai colocar informações novas, fechamento lá de despesas, de receita, aí você vai simplesmente acrescentar consultas. Se você vai criar uma base de referência nova, uma base consolidada, que é o que eu vou fazer agora primeiro, aí sim você vai acrescentar consultas como nova. É o que eu vou escolher agora. Acrescentar como novas, vai abrir a caixa acrescentar, e aí depende do que você vai fazer. Se você tiver duas tabelas, você escolhe a primeira opção. Se você tiver 3 ou mais, que é o nosso caso aqui, você vai escolher a outra opção. Quando você escolhe, automaticamente ele habilita aqui, gente, ó, todas as bases disponíveis. Ele reconhece as bases ali disponíveis no Power Query, tá bom? Eu não vou selecionar todas para que a gente possa acrescentar normalmente depois. Agora nós vamos acrescentar como novas. Então vamos lá, eu vou colocar o Palmeiras, ó, o São Paulo já estava, o Corinthians, o Santos, o RB Bragantino, o Flamengo, o Botafogo, e eu vou até aqui, gente. Eu vou deixar esses 4 times aqui, ó, Fluminense, Vasco, Atlético Mineiro e Grêmio, para colocar depois que eu tenho uma base de referências. Então eu escolhi aqui quais os times vão compor essa base de referência, tá vendo? Ó, Corinthians, Santos, Bragantino. Então eu dou ok, olha o que acontece, rapidamente ele cria essa base unificada, gente, olha que legal. Imagina quantas coisas legais dá para fazer aqui, tá? Primeira observação é que normalmente você vai querer renomear essa base, né? Então eu vou colocar aqui F2, né, para deixar o editar.
base geral de salários. Bem legal. Então eu dei um novo nome. Entendeu o que aconteceu? Eu tenho as bases aqui dos times individualmente, mas agora eu criei uma base geral. Olha que interessante isso aqui, gente. A base com todos os times que eu selecionei. Então essa primeira forma aqui, ó, é acrescentar consultas como novas, porque eu não tinha uma base de referência. Mas vamos supor que você trabalha na área financeira e é responsável por fazer alguns trabalhos com as despesas. Então você tem lá até abril realizado e aí vai fazer o fechamento e tem a nova base de maio. É o que eu tenho aqui. Faltam alguns times, não é? Então eu preciso acrescentar novos dados à minha base de referências. E como nós vamos fazer isso? Muito fácil. Agora eu vou selecionar essa base de referência, acrescentar consultas, mas agora eu não vou acrescentar como novos, eu vou simplesmente acrescentar consulta a essa base geral de salários. Você também precisa mostrar se serão 2 ou mais tabelas, eu vou colocar assim porque são 4, né, que nós não temos. E aí eu vou no final colocar os 4 times que não entraram ainda, o Fluminense, o Vasco, Atlético Mineiro e o Grêmio. Lembra, eles estavam de fora. Agora sim eu vou dar o ok. Olha o que vai acontecer, gente. Aqueles dados novos, seja de fechamento ou aqui no meu caso de salários, eles foram agregados na minha base de referência. Então quando eu venho aqui agora na base geral de salários, agora eu tenho todos os times aqui. Muito legal, né? Imagina quanta coisa interessante dá para fazer e claro que a gente vai dar uma provocada e trazer bastante coisa. Acrescentar dados é algo importante, principalmente no mundo corporativo. Você vai ter que acrescentar consultas de algum jeito. Seja com novos dados, quando você não tem uma tabela de referência, seja quando você já tem essa tabela e precisa acrescentar novas informações todo mês, por exemplo. Esse é o vídeo de hoje, dá uma olhada na descrição no curso de Power Query e muitas outras coisas legais no nosso site. Se inscreva no canal, ajuda muito a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.